Nos vídeos anteriores, nós estudamos NUplas ordenadas e produtos cartesianos. Esse assunto está na parte 1 do curso de Álgebra Básica para Geometria Analítica. Agora nós vamos para a parte 2, que tem como objetivo definir certas operações no RN e estudar as propriedades algébricas dessas operações. Nós vamos definir adição e multiplicação por número no RN. A adição de elementos do RN é definida da seguinte maneira. Dadas duas NUplas ordenadas de números reais, x1, x2, etc. até xn, y1, y2, etc. até yn, eu defino a soma dessas NUplas ordenadas como sendo uma NUpla ordenada com o primeiro componente x1 mais y1, segundo componente x2 mais y2, etc., até a enésima componente, que é xn mais yn. A multiplicação por um número lambda no Rn é definida da seguinte maneira. Para cada NUpla ordenada x1, x2, etc. até xn, eu defino o produto de lambda com essa NUpla ordenada como sendo a NUpla ordenada com o primeiro componente lambda x1, segundo componente lambda x2, etc. até a enésima componente, que é lambda xn. A gente diz que essas operações são definidas componente a componente. Veja que o mesmo símbolo está sendo usado aqui para denotar operações diferentes. Você tem o sinal de mais usado para denotar operação de adição de números reais e também o mesmo símbolo sendo usado aqui para denotar a operação de adição de NUplas ordenadas de números reais. São operações diferentes. Esse mais serve para somar números. Esse outro mais serve para somar elementos do Rn. E o que a gente está fazendo aqui é definir a adição de elementos do Rn, usando para isso a adição de números reais, que é uma operação que a gente já conhecia. Mesma coisa aqui na multiplicação por número. A gente sabe o que é multiplicar dois números. Essa operação de multiplicar dois números aparece aqui, ó. Lambda vezes x1, lambda vezes x2, etc. Lambda vezes xn. Agora, quando a gente escreve lambda vezes uma NUpla ordenada, isso é uma outra operação que a gente está definindo agora. É importante compreender muito claramente essa distinção entre as operações que recebem mesmo nome e mesma notação simbólica, mas estão definidas em conjuntos diferentes e, portanto, são operações diferentes. A terminologia que a gente usa aqui para essas operações definidas no Rn é análoga à terminologia que a gente já conhece para adição e para multiplicação de números. Quer dizer, a gente chama os operandos da adição de parcelas e o resultado de soma. Os operandos da multiplicação são chamados fatores e o resultado é chamado produto. A gente também pode chamar esse resultado aqui de múltiplo. E, na verdade, vai ser até mais comum esse termo múltiplo no caso dessa multiplicação de número por NUpla ordenada. Existem outras operações consideradas também tipos de multiplicação na geometria analítica, que são chamadas produto escalar e produto vetorial. Para não gerar confusão com tanta coisa sendo chamada de produto, é preferível usar a palavra múltiplo quando a gente quiser se referir ao resultado da multiplicação de um número por uma NUpla ordenada de números reais. Às vezes utiliza-se ponto na notação de múltiplo de uma NUpla ordenada por um número. Assim, lambda ponto x1, x2, etc. xn. Quase sempre a gente omite o ponto, mas em certas situações é importante ter um símbolo para denotar a operação de multiplicação de número por NUpla ordenada. Se você não tem símbolo, você não tem como se referir à operação simbolicamente. Então, o símbolo que a gente usa para se referir à operação é ponto. Se o número lambda é não nulo, faz sentido pensar na multiplicação pelo inverso de lambda como sendo uma divisão. Você sabe que 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 vezes o inverso de 2. 7 dividido por 3 é a mesma coisa que 7 vezes o inverso de 3. A gente está acostumado a essa ideia no contexto dos números reais. Agora, no Rn, a princípio, a gente só tem adição
e multiplicação por número. Se a gente quiser falar aqui de divisão no RN, a gente tem que definir isso. Até agora a gente não definiu. E como é que seria a definição mais razoável para a divisão de uma n-upla ordenada de números reais por um número lambda diferente de zero? Tomando como base a definição que a gente já usa nos números reais, que é dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, a gente pode dizer que a divisão da n-upla ordenada x1, x2, etc., xn por um número não nulo, lambda, resulta na n-upla ordenada x1 sobre lambda, x2 sobre lambda, etc., até xn sobre lambda. Essa é a definição que a gente vai adotar daqui por diante. E também, daqui por diante, a gente vai denotar elementos do Rn por letras latinas minúsculas em negrito, como está indicado aqui, ó. A n-upla ordenada x1, x2, etc., xn está sendo denotada por x minúsculo em negrito. E usando essa notação, a igualdade que eu usei aqui para definir divisão de uma n-upla ordenada por um número diferente de zero pode ser escrita de maneira mais concisa assim. Também é comum escrever a fração x sobre lambda nessa forma aqui, x barra lambda. Assim como a gente está acostumado a escrever para números. A fração 2/3 pode ser escrita na forma 2 sobre 3, com 2 acima do 3, mas também pode ser escrita na horizontal, 2 barra 3. Exemplo. Temos aqui várias expressões que devem ser calculadas pelas definições que vimos de adição e multiplicação por número no Rn. O item A pede a soma de dois pares ordenados de números reais. Como é que eu somo o par menos 4 menos 3 com o par menos 2 menos 1? Eu somo as primeiras componentes desses dois pares e somo também as segundas componentes desses dois pares. Com isso eu formo outro par ordenado, cuja primeira componente é a soma das primeiras componentes dos pares que eu quero somar, e a segunda componente é a soma das segundas componentes dos pares que eu quero somar. Depois que você traz esses números para cá, é só simplificar. Próximo item, temos aqui uma soma de duas triplas ordenadas de números reais. O que é que eu vou fazer? Vou somar esse 1 com esse 5, esse 4 com esse 5 e esse 2 com esse menos 5. O resultado vai ser esta tripla ordenada aqui. Simplifica, obtenho então a tripla ordenada 6, 9, menos 3. Próximo item, a soma dessas quádruplas ordenadas vai ser essa aqui, ó. 6 menos 5 na primeira componente, menos 2 mais 1 na segunda componente, 3 menos 1 na terceira componente e 1 mais 0 na quarta componente. Simplifica e chega aqui. 1 menos 1, 2, 1. Próximo item pede o múltiplo de 2 e do par menos 5, 4. Por definição, isto é, o par cuja primeira componente é 2 vezes menos 5 e a segunda componente é 2 vezes 4. Aí depois a gente só simplifica aqui essas duas componentes. 2 vezes menos 5 é menos 10 e 2 vezes 4 é 8. Próximo item pede 4 vezes a quádrupla ordenada menos 2, 0, 1. Por definição, isto é, a quádrupla ordenada com estas componentes aqui, ó. Este 4 foi usado para multiplicar este menos 2, este outro menos 2, o 0 e o 1, que são componentes do segundo fator da expressão dada. Com isso eu formo esta quádrupla ordenada, que simplifica para esta. Item F. Temos agora a tripla ordenada 906 dividida por 3. Lembre-se que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 3. Então, isto é 1/3 vezes a tripla 906. Aí é só aplicar a definição de multiplicação de número por n-upla ordenada, que no caso aqui é uma tripla ordenada, para chegar nessa tripla ordenada aqui, que simplifica para esta, 302. Item G. Agora temos a tripla ordenada menos 3, 0, menos 5
dividida por menos 3. Novamente, dividir por menos 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de menos 3. O inverso de menos 3 é a mesma coisa que o oposto do inverso de 3. Né? 1 sobre menos 3 é igual a menos 1/3. Só para colocar a fração numa forma mais usual. Aí agora aqui eu posso aplicar a definição de produto de número por tripla ordenada, que vai dar esta tripla ordenada aqui, que simplifica para esta. Essas operações aqui são muito fáceis. Normalmente, a pessoa que vê esse assunto aqui não acha que é difícil. Às vezes a pessoa erra por não estar acostumada com a forma de pensar da matemática. Não é que é difícil você entender como se calcula isso aqui. Tenho dois pares ordenados, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vou pegar menos 4 para somar com menos 2, coloco aqui o resultado, menos 6, e vou pegar menos 3 para somar com menos 1. Coloco o resultado aqui, menos 4. Pronto, acabou-se. Isso não é difícil. Ninguém que vê a definição e vê os exemplos dessa operação vai achar que não entendeu. Isso aí todo mundo entende. Mas quando a pessoa vai fazer um exercício, e fazer é muito diferente de ver, tudo pode acontecer. Uma coisa muito comum é a pessoa fazer menos 4, menos 2 aqui, menos 3, menos 1 aqui, obter menos 6 e menos 4, mas como a pessoa está acostumada a fazer contas para chegar em números como resultados dessas contas, a pessoa vai achar que quando chegar aqui é para somar o menos 6 com o menos 4. Né? Aí dá a resposta menos 10. Tudo pode acontecer. E conforme a gente for estudando mais operações, a possibilidade de confusão vai aumentar. Agora, são confusões fáceis de evitar. Basta praticar. Muitas vezes a pessoa erra também por escrever coisas que não existem. Né? Eu acho que é mais fácil você adivinhar definições de coisas que realmente existem e aplicar corretamente essas definições, mesmo sem nunca ter visto, do que você perceber quando uma coisa não existe, quando uma coisa não faz sentido. Isso também é outra dificuldade que advém da falta de familiaridade com o pensamento matemático, a forma de pensar na matemática. Na vida usual, as pessoas se comunicam usando português, a linguagem natural, que é muito vaga, é muito imprecisa, e as pessoas estão acostumadas com essa vagueza, com essa imprecisão. Aí quando vai para a matemática, tudo dá errado se você não organiza direito o raciocínio e não aprende a ser mais cauteloso. Um exemplo de erro que tem a ver com isso é achar que faz sentido dividir um número por uma n-upla ordenada de números reais. A gente definiu divisão de n-upla ordenada por número, mas não existe divisão de número por n-upla ordenada. Também não existe divisão de n-upla ordenada por n-upla ordenada. Por exemplo, aqui, 906 dividido por 3 existe, porque aqui a gente está falando de divisão por número, e esse número é diferente de zero. Agora, se fosse 3 dividido pela tripla ordenada 906, isso não existe, porque não existe divisão por tripla ordenada. Outra coisa, eu defini produto de número por n-upla ordenada. A gente escreve o número na frente da n-upla ordenada. Mas a gente não viu aqui a definição de produto de n-upla ordenada por número, na ordem trocada, quer dizer, a n-upla ordenada na frente e o número depois. Isso é um detalhe, isso é uma sutileza. As pessoas estão acostumadas a pensar na multiplicação como sendo uma operação comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é um provérbio, uma regra que vem do contexto das operações nos números reais. A operação de multiplicação nos números reais é de fato uma operação comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas aqui a gente acabou de definir uma outra operação que não tem a obrigação de ser também comutativa. E na verdade a questão aqui não é nem ser ou não ser comutativa.
porque comutatividade é uma propriedade que tem uma operação binária que se aplica a objetos de mesma natureza, como é o caso de multiplicação nos números reais. Você pega dois números x e y e multiplica x por y. Tanto x quanto y são números, são coisas de mesma natureza. Agora, a operação de multiplicação de número por n-upla ordenada envolve objetos de naturezas diferentes. Então, em situações como essa, a gente não costuma trocar a ordem desses objetos que a gente quer multiplicar. Se a definição usou número na frente de n-upla ordenada, assim, é porque esta é a forma como a gente deve escrever. A menos que uma outra definição diga que se pode escrever também na ordem inversa, né? Mas até aqui a gente não viu nenhuma autorização sobre isso, sobre trocar a ordem dos fatores nessa operação, e a gente vai realmente evitar escrever a n-upla ordenada na frente do número, tá? Existem poucas situações em que se justifica escrever a n-upla ordenada na frente do fator numérico, mas para a gente aqui isto não vai ser necessário. Então, para nós, expressões como esta não estão definidas, tá? Coloque sempre o fator numérico na frente da n-upla ordenada.